E aí, tagarela, tá safe? Marceleza aqui na voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro O Véu e o Verbo. Caso você esteja consumindo esse conteúdo pela primeira vez, eu me chamo Marcelo ou Marceleza, filósofo autodidata, e a minha intenção aqui nesse canal é muito simples: unir pessoas e conhecimentos de várias áreas da sociedade para contribuir com o meu e o seu estudo. Fica sabendo também que esse quadro do Véu e do Verbo ele está ocorrendo também lá no Spotify, no meu podcast, o Tagarelas. E a nossa intenção aqui com esse quadro é retirar uma visão um tanto mais mundana das Escrituras, sair um pouco daquilo que a compreensão geral do mundo tem de entendimento. E a ideia, uma vez que a gente retira esse véu, é de fato fazer um mergulho profundo dentro do verbo, trazendo concepções esotéricas, espirituais e principalmente sementes de sabedoria para que contribua não só para o seu crescimento, mas para o meu também. Tá legal? Então, dando continuidade exatamente de onde paramos do episódio 5, lembrando, né? Os capítulos 5, 6 e 7, eles não são nem de Salomão, também não são da entidade Ahokmah ou Abinah, que é a própria entidade da sabedoria, mas sim de um pai especificamente que foi digno o suficiente, segundo os rabis daquela época, que deveria ter aqui as suas instruções e orientações. Lembrando também que os capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios eram voltados à instrução dos adolescentes, que futuramente seriam rabinos ou cabalistas. Legal? Então, dito isso, é sempre muito importante, né, considerar que aqui a gente está sempre fazendo um trabalho um tanto mais hermenêutico, ou seja, um trabalho de interpretação de fato naquilo que a palavra está vindo dizer. A Bíblia que eu estou usando aqui também é uma Bíblia teológica e, principalmente, as concepções mais simbólicas e esotéricas, barra filosóficas, digamos assim, vêm todas através de mim, até porque eu já faço o estudo do livro de Provérbios, tem pelo menos aí uns 5 anos, e dentre esses 5 anos aí, 2 anos deles foram seguidamente assim, lendo um provérbio por dia. Foi uma passeata bem interessante nesse gesto de passagem que eu tive com as escrituras como um todo, né? Então, partindo exatamente aqui para a ideia do capítulo 6, do que ele vem abordar? Esse capítulo especificamente, ele é conhecido na teologia e pelos judeus também como os provérbios numéricos. Essa concepção, quando a gente se depara com ela na teologia judaica, o que quer dizer? Quer dizer que geralmente as instruções e ensinamentos que estarão aqui dentro das palavras, geralmente irão se arremeter a números. Então, repetições, ou até mesmo passagens muito famosas, como aquela do Mestre Jesus nos seus evangelhos, olha, perdoe o seu irmão 77 vezes 7, esse tipo de coisa. Então a gente vai acabar se deparando também com bastante disso. Contudo, aqui já é um recolhido de vários tipos de ensinamento, de vários tipos de instrução. Então lembrando, uma vez que é um pai que está falando aqui conosco, ele está dando orientações ao seu filho especificamente. E aqui tem das mais variadas instruções, tá certo? Que vai servir tanto para mim, quanto para você, quanto para todos, que de fato poder se deleitar e realmente quiser se debruçar aqui dentro do contexto, tá bem? Então, começando de fato aqui a nossa leitura, capítulo 6, versículo 1, ele diz bem assim: Meu filho, se foste fiador do teu próximo, e se deste a mão por o estrangeiro, e se estás comprometido por tuas palavras, e preso pelas sentenças da tua boca, faze o seguinte: Meu filho, livra-se, pois caíste em poder do teu próximo. Vai, insiste e incomoda o teu próximo. Não dês repouso aos teus olhos, nem sono às tuas pálpebras. Livra-te como a serva do caçador, ou como o pássaro da arapuca. Então, olha só que interessante, né? Esses primeiros versículos aqui, que vai do 1 ao 5, a gente está falando especificamente do quê? Da fiança, do empréstimo. E para o judeu, o empréstimo, a fiança propriamente dita, era um ensinamento que, queira ou não queira, está dentro da tradição deles assim, desde que eles se entendem por gente. Primeiro porque o empréstimo especificamente, ele começa primeiramente num gesto de caridade. Então, para o judeu emprestar dinheiro era algo muito importante, sobretudo uma vez que esse empréstimo poderia deturpar os valores de algum indivíduo ou principalmente poderia prejudicar relações, não só comerciais, mas como relações íntimas também, de, por exemplo, poxa, emprestei o dinheiro para um amigo e esse amigo ele foi lá, se complicou, não me pagou. Concorda comigo? Talvez você já tenha passado por essa experiência que hoje, acho que uma das coisas que mais devastaram inúmeras amizades, relações, foi exatamente essa questão do dinheiro. Porque exatamente não tem a ver só com o fator da honestidade, o fator da credibilidade, o fator da responsabilidade
de você pegar dinheiro emprestado com alguém e cumprir com a sua palavra, cumprir com o seu compromisso que você adquiriu no momento que você pegou o empréstimo. Mas principalmente também porque o dinheiro, ele vem exatamente dentro de uma concepção um tanto mais profunda, que está mexendo com muito mais valores da nossa, digamos assim, daquilo que tem da nossa inconsciência. Então a gente vai estar falando aqui muito mais de questões relacionadas às nossas vaidades, entre tantas outras coisas mais, que é por isso que ele fala, olha, se você, a partir do momento que você fez o empréstimo, entenda, independente dessa pessoa ser teu amigo ou não, você virou escravo dessa pessoa. Enquanto você não liquidar o empréstimo que você fizeste com o teu amigo ou com a pessoa da qual você pegou dinheiro, seja lá qual foi o bem que você pegou emprestado, entenda, você se tornou um servo dessa pessoa até que você cumpra com o seu combinado. Só que ele está falando, olha, enquanto você não tiver quitado esse empréstimo, enquanto você não tiver realmente quitado essa fiança, cara, vai, importuna essa pessoa. E esse importuno ele está querendo dizer o que aqui? Ele está querendo dizer muito mais na concepção de quem pegou o empréstimo do que especificamente essa pessoa que pegou o empréstimo está importunando o cara lá que emprestou. Compreenda isso daqui. Olha só, vamos mastigar mais um pouco. Quando ele fala, olha, vai, importuna aquele que emprestou para você. Ele está querendo te dizer, olha, se você pegou um empréstimo, cara, que você faça o necessário e às vezes até mais do que o necessário para você realmente estar em dia. Então vai lá, importuna o teu amigo do qual você pegou o empréstimo. Mostra para ele que você de fato está trabalhando ali para você pagar o necessário, pagar o combinado. Porque se você não compreender isso, você vai ser como o pássaro que cai na arapuca, cai na armadilha. E ele está falando aqui para o filho dele, olha, não vá por esse caminho, porque tem muita perdição, tem muita destruição de laços, amizades. E veja que interessante, né? Porque quando a gente vai compreender isso, novamente partindo do pressuposto que a fiança era aqui uma questão que era primordial, né? Um velho costume já da tradição judaica. Veja mesmo que, por mais que envolvia um ato de caridade, aqui o alerta principal é não abuse daquilo que pode ser uma ajuda, um suporte para você. E principalmente para aquele que está sendo fiador de alguém, tem essa concepção, né? O judeu também vai falar isso para a gente que, olha, antes você dá sem esperar em troca do que você falar que está emprestando. Porque é aquilo, né? Pachamama, a natureza como um todo, ela é abundante. Então quando você dá sem esperar receber, tem um princípio esotérico aqui que é muito importante a gente compreender. Primeiro, a ideia de dar sem esperar receber é muito mais no sentido de que, olha, eu dou porque eu tenho, eu dou porque eu quero investir. Não porque de fato eu não estou esperando receber nada, não, até porque isso seria contra a lei de causa e efeito. Né? Até porque uma vez que a gente está dando, a gente vai receber mais do que a gente está dando. Né? É sempre assim, seja para o positivo ou para o negativo. Então, tem essa questão aqui que é bem interessante, né? Mas eu acho que a gente conseguiu mastigar bem aqui a ideia. Agora, partindo para o versículo 6, é aqui na onde a coisa começa a ficar bem interessante, pelo menos na minha concepção, que ele diz bem assim, olha, anda, preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Sem ter chefe nem guia, nem dirigente no verão, ela acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. E até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco dormes, cochilas um pouco estica os braços cruzados e descansas, mas te sobrevém a pobreza do vagabundo e a indigência do ladrão. Então, olha só que interessante, né? Aqui já começando de fato uma questão bem mais esotérica e para você ver como faz sentido a gente se aprofundar dentro do verbo. Até porque os capítulos 5, 6 e 7, eles são muito mais, digamos assim, voltados a saberes muito mundanos, de relacionamento, de fato. Né? Ele não está muito voltado aqui para a gente, como é nos 3 ou 4 primeiros capítulos. Né? Aqui está falando muito da tratativa com o outro. Mas dentro desse aspecto aqui do preguiçoso, né, que ele fala, olha, vai, preguiçoso, aprende com a formiga. Esse daqui é um princípio que, segundo os judeus, parte do, digamos assim, do arcabouço, do repertório de um sábio, envolve o conhecimento da natureza. Pois, uma vez que a gente conhece a natureza, a gente encontra todas as correspondências que a gente precisa para a gente se entender como indivíduo e como ser. Então é por isso que ele dá um exemplo aqui da formiga. E a formiga, de fato, é um ser de sabedoria.
Como ele próprio diz aqui, novamente: olha, preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente no verão, ela acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Então ela está falando aqui, olha, presta atenção na formiga, no como ela é diligente, no como independente ela é. Ela não precisa de uma rainha para estar falando o que ela precisa fazer. Ela sabe o que tem que fazer e faz. Não importa se está chovendo, se está sol, se está frio, se está calor. Ela vai. Segundo ponto, a formiga, quando a gente vai compreender a sua anatomia, tem vários estudos que já comprovam isso, ela carrega mais de 60 vezes o seu peso. Olha outro ensinamento que a formiguinha vem trazer para a gente, querendo dizer, olha, toma conta do seu fardo, porque tudo aquilo que chega até você, você dá conta. O que faz você imaginar que não dá conta é a sua vaidade, é a sua falta de consciência consigo mesmo, dos seus valores, das suas forças, das suas potências, dos seus pontos fortes. Olha como entender a natureza, então, numa mera investigação de uma formiga, pode trazer para a gente tantas concepções de valores e virtudes e hábitos que a gente falta ter com nós mesmos, para a nossa própria evolução, e a gente fica aqui, igual o preguiçoso, né? De braço cruzado, deitado, esperando vir uma luz do além para te falar, olha, faz isso daqui que a coisa vai dar certo. Não. De novo, causa e efeito. Como é que você espera ter um determinado sucesso? Como é que você espera ter uma determinada evolução na vida se você não está se movendo para isso? Como é que você se imagina sair das suas peias, sair da sua escuridão? Como é que você se imagina ser um ser humano melhor se você, dentro do seu dia a dia, na sua rotina, você não está fazendo o suficiente para que o universo te retribua as suas ações? Tudo é retributivo. Tudo. Tudo. Toda ação que a gente faz daqui para fora, volta de fora para dentro. Toda essa matéria aqui, ela no final das contas só está espelhando quem nós somos por dentro. Eis aí o princípio, e também, assim como eu mencionei em algum dos vídeos já aqui dentro do canal, era por isso que Salomão, assim que ele escreveu os provérbios, escreveu também alguns salmos e começou de fato a governar o povo, sabe onde ele mais passava tempo? Dentro da natureza, observando a natureza. Porque uma vez que ele compreendia as suas estações, ele entendia quem ele devia ser em cada momento. Quando ele entendia qual era o momento da colheita, ele compreendia e aprendia aquilo que a gente chama de paciência. E tantas outras coisas mais, né? Eu não quero me aprofundar tanto nesse quesito aqui da natureza aqui, porque dá um podcast, um episódio só para falar disso. Até porque, olha só que interessante, os próprios judeus aqui dentro da Bíblia de Jerusalém, eles falam isso também. Olha, o conhecimento da natureza faz parte da ciência do sábio. E isso vai ser dito em Reis, isso vai ser dito em Provérbios, isso vai ser dito em vários livros da Bíblia. Não só dentro da Bíblia, mas como todas as escrituras espirituais te dizem a mesma coisa. Aprenda com a natureza. Essa terra aqui, essa natureza toda que está ao meu redor aqui, ela tem tudo que já é necessário para a gente aprender a ser melhor, a poder ser um melhor instrumento na obra. Isso é muito interessante, né? E vale a pena também mencionar uma coisa, que essa é a versão trazida do aramaico. Mas olha só que concepção interessante quando a gente pega aqui um pequeno lapso da tradução grega. Eles, além de falar tudo isso que eu li aqui até agora, eles acrescentam também a questão da abelha. Então eles falam assim, olha, ou então vai até a abelha e vê como ela é laboriosa e quão sublime é o trabalho que ela realiza. Reis e particulares usam o seu produto para a saúde. Ela é procurada e famosa para todos, e se bem que frágil diante do vigor deles, mas ela se distingue por ter honrado a sabedoria. E de fato, né, eu acho que assim, minha compreensão sobre as abelhas, as formigas, diga-se de passagem, eu ainda quero escrever um livro sobre isso, os seres da sabedoria, que no Provérbios 30, especificamente, Agur, que era um dos escribas da época de Salomão e do rei Ezequiel também, ele vem falar exatamente desses seres de sabedoria, esses seres aí, por exemplo, como o leão, a águia, o bode, a serpente, vem falar desses seres, do touro. E esses são seres de sabedoria porque eles representam aspectos da nossa psique, aspectos da nossa alma, de força que Deus deixou aqui para manifestar exatamente poderes. Então, quando a gente vai estudar os seres de sabedoria,
não é apenas um mero simbolismo, mas é uma constatação daquilo que tu tem dentro de ti mesmo, só que em potência. E uma vez que você estuda esses símbolos e aprende a incorporá-los, a integrá-los dentro da sua personalidade, dentro da sua psique, dentro do seu individualismo, você começa a se tornar de fato poderoso dentro desse caminho de buscar a sabedoria. E a abelha é também para mim um dos seres magnânimos assim da natureza, porque dificilmente para mim eu encontrei um ser com tanta magia como é a abelha. É um negócio assim impressionante, o reino das abelhas especificamente. É realmente impressionante. Para quem já tem contato sabe do que eu estou falando com profundíssimo. É você entender a ciência das abelhas. Cara, é uma coisa assim fascinante. Então, você vê, nessa interpolação, ou seja, a interpolação quer dizer que uma vez que esse texto especificamente chegou aos gregos, eles compreenderam que fazia sentido, dentro da tradução, acrescentar essa ideia da abelha junto da formiga, que são dois insetos, para te mostrar como seres ínfimos, pequenos para nós, têm tanta magnitude na sua sabedoria e no seu conhecimento. E como a gente observá-las, estudá-las, pode corroborar e muito para o nosso próprio saber de nós mesmos. E aí lembrando, né? Veja que eu tinha mencionado no início do episódio aqui que vão ser assuntos variados. Então isso daqui que é de fato uma leitura proverbial. Ela não segue de fato uma narrativa, mas ela vai se repartindo de acordo com o que a gente define aquilo que é um capítulo, né? São vários assuntos. Então não tem, digamos assim, um título desse capítulo especificamente, né? A gente vai tendo vários títulos aqui e subtítulos de acordo com o que vai indo. Mas tem uma linha especificamente, porque se a gente considera que é um pai orientando o seu filho, ele está falando, olha, presta atenção em todos esses pontos aqui, para que no final a gente possa fazer uma síntese. E dando continuidade, versículo 12, ele vem falar do insensato. E ele diz bem assim, o homem depravado e malvado, o que emprega palavras enganosas, pisca o olho e balança os pés, e faz sinal com os dedos, pensa desatinos e planeja maldades, e sempre está semeando discórdias. De repente, porém, lhe sobrevirá a perdição de improviso, e isso o quebrará, sem nenhum remédio. Aqui fica muito entendido, claramente, né? Que toda depravação, toda malvadeza, uma hora vai ter o seu troco. Mas eu gosto muito de uma passagem especificamente de um livro que ele não está dentro do cânone hoje, não pelo menos o cânone tradicional da Bíblia, né, dos 66 livros tradicionais, mas está dentro da Bíblia católica especificamente, que é o livro de Eclesiástico, de Jesus de Ben-Sirá. Ele que foi um teólogo da época de Alexandrina, e ele escreve esse livro eclesiástico em especial em resposta ao livro de Eclesiastes de Salomão. Ele vem tentar, de alguma maneira, destrinchar e desdobrar mais muitos dos conceitos que está não só dentro do livro de Provérbios, mas também dentro do livro de Eclesiastes. E aqui a gente tem uma conexão bem interessante, porque Eclesiástico vem trazer uma concepção sobre exatamente essas passagens que a gente acabou de ler aqui dentro de Provérbios, que ele vem dizer assim, e para mim é muito mais claro. Creio que para você vai ficar agora também. Lembrando que aqui a gente está falando da pessoa insensata, tá? Olha só que interessante. E aí o contraste. Quem revela segredo perde o seu crédito e não encontrará mais amigos segundo o seu coração. Ama ternamente o amigo e sê-lhe fiel. Porém, se revelaste seus segredos, não vás mais atrás dele, porque como o homem morre, assim morreu a amizade do teu próximo. E como o passarinho que soltaste de tua mão, como o passarinho que assim que deixastes ir, assim como foi teu amigo, não o capturarás mais. Não o persigas, ele está longe, pois a ferida pode cicatrizar e a injúria se perdoa. Mas o que revelou os segredos perde toda a esperança. Sendo assim, aquele que pisca os olhos maquina o mal, e ninguém o afastará disso. Na tua presença tem a boca doce, e admira as tuas palavras. No entanto, por detrás muda a linguagem, e faz de tuas palavras pedra de tropeço. Odeio muitas coisas, mas nada quanto ele, e o Senhor o odeia também. Bem interessante, né? Vale muito a pena, se você tiver uma Bíblia católica em casa, você fazer esse estudo falando de Eclesiástico, porque, olha, além de ser um nível assim de refinamento da conduta e uma busca espiritual assim bem diferenciada, ele me impressionou bastante quando eu fiz a leitura completa desse livro. As colocações de Jesus de Ben-Sira, ele é muito poético, pega de um jeito muito diferente.
Só que aqui, quando a gente está falando do insensato de novo, e desses lábios doces que ele menciona, tem conexão exatamente com o último episódio, né? Que se instrutor, esse pai que está falando aqui com a gente no capítulo 6 especificamente, orienta da mesma maneira o teu filho, né? Olha, presta atenção com aquela pessoa que tem palavras doces para você quando está na sua frente, que te apoia sempre que possível, que nunca te dá uma negativa. Presta atenção com essa pessoa. Presta muita atenção. Porque uma vez que a gente compreende que as nossas amizades especificamente, elas não devem existir para mera concordância. Se você tem amigos que não te contrariam quando você solta ideias que não sejam de acordo com os seus valores, que você vem com ideias assim que não são muito aprazíveis, ou que principalmente você só está com algumas ideias desvirtuadas, às vezes de si mesmo, às vezes da concepção geral, e ele não está te repreendendo, pode ter certeza que aí está tendo uma arapuca sendo armada para você. Quando você vai cair, eu não sei. Né? Até porque o amigo real mesmo, ele procura te repreender quando é necessário repreender. Ele te corrige quando é necessário corrigir. Porque ele não gosta de você? Não, mas porque exatamente ele gosta. Entendeu? O amigo verdadeiro é esse que traz a gente sempre para o eixo. E o que não falta por aí são falsas amizades, né? Tantos insensatos que a gente às vezes deixa se aproximar de nós e a gente, por algum estilo de vaidade ou carência, acaba se rodeando de inúmeros sanguessugas assim que mais têm a tirar da gente do que de fato somar. Então, esse tipo de passagem aqui vem trazer muito essa reflexão. É uma coisa sempre bom estar alerta com esse tipo de coisa. E aqui no versículo 16 a gente entra então para aquela ideia que eu falei dos provérbios numéricos, né? Então, novamente, ele vem dizer sobre as 7 coisas abomináveis. É interessante que aqui, a partir desse versículo, a gente começa a compreender, caso você já tivesse tido dúvida sobre isso, né? Poxa, o que realmente Deus não aprova? Segundo a concepção judaica, está aqui dentro desses próximos versículos aqui que a gente vai ler de Provérbios. 7 coisas especificamente. Mas olha só que interessante. De novo, esse é um provérbio numérico exatamente porque ele vem detalhar de maneira numerada, né, essas questões assim. E aí, ó, versículo 16. 6 coisas detesta Yahvé, e 7 lhe são abominação. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Tudo isso daqui é odiável aos olhos do Celeste. Até porque vale um pequeno parênteses aqui, né? Veja que eu li Yahvé, eu não falei Deus propriamente dito. E como a gente sabe hoje, a gente já tem um tanto mais disseminado especificamente. Yahvé é a concepção monoteísta de Deus para os judeus. Certo? Porém, quando a gente vai começar de fato a fazer uma investigação, a gente vê que essa ideia de Yahvé para dentro do Novo Testamento, ela ocorre através de uma transliteração. De quê? De que Yahvé acaba agora se tornando, a partir da nova aliança, em Jesus. Jesus como de fato Deus. Só que isso também acaba trazendo uma certa repugnância para os judeus. E aí tem um aspecto também, né? Porque quando a gente vai entender essa nomenclatura de divindades especificamente, dentro do ciclo esotérico, a gente acaba compreendendo que todos os deuses, no final das contas, assim como todos os seres da obra, são frações da unidade, que é o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial. É sempre bom fazer esse parênteses aqui, né? Porque, isso daqui, novamente, uma vez que a gente lê Yahvé, a gente está lendo dentro de uma concepção um tanto mais judaica, né? E isso daqui, hoje em dia, tem, pelo que eu estou vendo, né? Tem repercutido, assim, muitos questionamentos, assim, né? Até porque Yahvé, como a gente bem sabe, ele é muito concebido hoje como aquele Deus punitivo, entre tantas outras coisas mais. Mas aí é um assunto muito mais profundo que não convém agora tratar, né? E lembrando também, né, vale sempre a pena você procurar fazer a sua própria leitura aqui e deixar o que os evangelhos nos diz hoje em dia, né? Deixar o Espírito Santo próprio te conduzir aí dentro da sua interpretação. Tá legal? Mas aqui a gente acabou de entender, então, segundo a visão judaica, aquilo que de fato, né, Deus odeia. Ele abomina esses 7 atos aqui citados.
E a continuação do discurso paterno, especificamente, começa agora do versículo 20 e vai até o final praticamente, né? Então, meu filho, guarda os preceitos de teu pai e não rejeites a instrução de tua mãe, e leva-os sempre atados ao coração e amarras ao pescoço. Quando caminhares, te guiarão, e quando descansares, te guardarão, e quando despertares, te falarão. Ora, o preceito é lâmpada, e a instrução é luz, e é caminho de vida a exortação que disciplina. Eles te guardarão da mulher má, da língua suave da estranha, e não cobice o teu coração a sua beleza, e nem te deixe prender por seus olhares. Pois, se a prostituta procura um pedaço de pão, a mulher casada quer uma vida preciosa. Pode alguém carregar fogo consigo sem queimar a própria roupa? Pode alguém caminhar sobre brasas sem queimar os seus próprios pés? Assim acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará impune. E o ladrão não fica difamado quando rouba para saciar a fome. E se o prendem, cobrar-lhe-ão 7 vezes mais e terá que entregar toda a sua fortuna. O adúltero é homem sem juízo. O violador arruína-se a si mesmo e receberá golpes e ignominia. E sua infâmia não desaparecerá, pois o ciúme excita a raiva do marido, e no dia da vingança não terá piedade, não aceitará compensações, em nada consentirá, mesmo se aumentares os presentes. E assim a gente finaliza a leitura de Provérbios 6. Deixa eu descruzar minhas pernas aqui agora que estava quase me dando cãibra, né? Mas olha, certamente se você está me acompanhando aqui, esse é um capítulo que queira ou não queira, né? A gente não tem nem como fazer muita força para transcender o assunto, exatamente porque a gente está falando aqui de coisas exatamente mundanas, né? Mas como a proposta do quadro é retirar o véu, compreenda novamente aqui que, principalmente esse desfecho que a gente tem da continuação aqui dessas palavras, é que ele está fazendo uma síntese praticamente dos últimos 5 capítulos. Se você realmente fizer uma leitura com bastante atenção, em Provérbios 1, 2, 3, até aqui, você vai ver que esses últimos versículos, ele está falando exatamente de tudo que a gente tratou nos últimos episódios. Só que a questão é, o que a gente está enxergando aqui? O que é tirar o véu especificamente para a gente enxergar o que está aqui na nossa frente? É como, quando a gente vai compreendendo e estudando com profundidade uma tradição, a gente vê como os seus ensinos eles vão sendo repassados, ou como os primores especificamente, eles estão sendo conservados, exatamente como a gente aprende essa questão lá em Provérbios 4, através das palavras de Davi. Como a gente entende o valor de você honrar pai e mãe, porque esse é um princípio de longevidade na vida, porque você compreende que isso daqui é uma conexão com Deuteronômio, quando Moisés está dando a lei para os judeus. Isso é bem interessante. Mas, no fim das contas, a consideração que eu mais tenho com o episódio 6, ou o capítulo 6 especificamente, é que acho que o maior primor da leitura desse capítulo é certamente essa concepção da natureza. Novamente, você estudar a natureza, contemplar a natureza, é uma coisa que faz muita diferença. Mas muita diferença mesmo, assim. Primeiro porque quando você está imerso na natureza, a sua frequência, os seus pensamentos, a sua vibração, ela está, digamos assim, dentro da sua normalidade. Principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem a influência urbana, a influência das redes, a gente vive uma era de ansiedade totalmente desenfreada e as pessoas perderam contato com a natureza, cara. Tem noção disso? As pessoas têm um certo... É até estranho isso, mas as pessoas têm um certo pavor de se meter na natureza hoje em dia. Muitas pessoas não sabem nem o que é ter mais contato com a natureza, do que é pegar um pôr do sol, do que é você só se jogar no meio do mato mesmo e falar, ah, hoje eu vou ficar aqui. Sozinho mesmo, sabe? Você já está acompanhado de tudo que você podia. Primeiro com o preenchimento de si mesmo, com a conexão com o astral, mas principalmente aqui da matéria real que é a natureza. Entende isso? Então, a mensagem mesmo que eu tiro do capítulo 6 em todos esses anos foi exatamente essa, né? De realmente a natureza, uma vez que você se dedica a estudá-la, uma vez que você se dedica a compreender os seus mistérios, porque é infinito,
Não é à toa que não tem um ser hoje que consiga compreender a natureza como um todo, exatamente porque é impossível. Porque a natureza em si ela já representa toda a infinitude de Deus. Ela é o maior representante de Deus, né? Então, espero que você tenha gostado dos estudos até aqui e a gente se vê no próximo episódio.